segundo escreveu João, capítulo 16. João, capítulo 16. Farei apenas a leitura do verso 13, 14. João 16, 13 e 14. Irmãos, acompanhem a leitura, farei desse texto. Diz assim a palavra de Deus. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar até agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, gracioso Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai. Podermos agora meditar na Tua Palavra, ler o Teu Evangelho, ó Pai, e assim na expectativa de que o Senhor nos faça compreender aquilo que está lido e também, ó Deus, aplicar o conteúdo dessa palavra às nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, abençoe Tua igreja mais uma vez nesta noite. Assim oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que em outro momento já tratei aqui na igreja inicialmente, foi sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Como o Espírito tem agido. Por incrível que pareça, a gente vive um cristianismo em que algumas alas, em alguns lugares, em algumas igrejas, afirmam-se que não há a Trindade. Muitos cristãos não conseguem compreender essa doutrina, que é a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina nos apresenta, irmãos, como Deus tem agido, como Deus tem se manifestado para conduzir a sua igreja. Então, pelo fato da doutrina da Trindade expressar a verdade de que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, algumas igrejas acabam entendendo que existem três deuses e defendem que essa doutrina não é verdadeira porque não existem três deuses, existe apenas um Deus. Mas, biblicamente, esta é a maneira como Deus se revela a nós. Há muita coisa que nós não ainda conseguimos compreender. Deus se revela apenas a nós na medida em que nós precisamos conhecê-lo. E tudo que Ele revelou a nós é suficiente para que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nos são apresentados como sendo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, né? Não são deuses. O nosso Deus, ele é revelado em três pessoas, mas é o nosso Deus. É um só Deus que se revela, que se manifesta para a igreja como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Todas essas três pessoas nos são apresentadas como sendo Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por essa razão, irmãos, aquelas pessoas que acreditam na Trindade, por isso é que eles são acusados de politeístas. O que é politeísmo?
é quem crê que há mais de um Deus. Então, o cristianismo, para muitos que não creem na doutrina da Trindade, alguns cristãos são acusados como sendo politeístas, não é? Mas, na verdade, a Bíblia nos mostra claramente que não existe mais de um Deus. Há um só Deus. Uma das objeções mais comuns que são alegadas na doutrina da Trindade é aquela que implica na crença de 3 ou mais deuses, né? Da manifestação de mais de um Deus. Eu acho que esse telefone está tocando aqui. Esse aqui que está me filmando. Pode tirar. A nossa mente, que é uma mente finita, é limitada, nossa mente que não tem um limite, né? Nós não conseguimos refletir sobre todas as coisas, fala sobre essa doutrina da Trindade, que é a doutrina mais misteriosa, mais difícil que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas essa verdade, irmãos, da Trindade, mesmo que nem todos compreendam claramente, essa doutrina, essa verdade, ela está na Bíblia. A verdade de que existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se está na Bíblia, então ela pode e deve ser crida. Negar, portanto, a doutrina da Trindade é deixar de ser identificado como verdadeiramente cristão. Portanto, esse texto que nós lemos de João capítulo 16, versículo 13 e o versículo 14, esse texto nos mostra, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está prometendo, fazendo aqui uma declaração de que quando vier o Espírito do Senhor, Ele está aqui com os seus discípulos, versículo 13, Jesus diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas. Então, nós não podemos de maneira nenhuma negar a verdade bíblica relacionada à doutrina da Trindade. Nós só podemos saber uma coisa a respeito da Trindade, né? Pouca coisa, com clareza, com bastante evidência, nós vamos encontrar de ponta a ponta na Bíblia. A Bíblia, ela nos revela que o Espírito Santo, ele é tão divino, ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho. E a Bíblia nos ensina que a obra do Espírito Santo, que é Deus, que é aquele que hoje está aqui nesse mundo para testemunhar de Cristo, a obra do Espírito Santo de Deus é essencial, necessária, imprescindível para a Igreja de Cristo Jesus. Embora o Espírito Santo, como nós aprendemos, ele seja Deus, ora seja Deus na mesma essência, então, mesmo que ele seja Deus, Senhor, como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, na sua obra da redenção, ele tem a função de quê? De falar, de testemunhar, de apresentar a Cristo Jesus. Então, há alguém que vai ser redimido, transformado. Essa transformação vai acontecer em Cristo Jesus. É Cristo, Deus, Cristo que vai fazer a obra. Agora, é o Espírito Santo que vai redimir, que vai aplicar esta obra da salvação. A obra do Espírito Santo, irmãos, portanto, é lançar luz, é mostrar com mais clareza a pessoa de Cristo Jesus. É importante que nós entendamos aqui, porque no versículo 13
o Senhor Jesus Cristo, falando sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte: quando ele vier, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. A respeito da obra da salvação, quem fez a obra da salvação? Cristo Jesus. Então, tudo relacionado à salvação de alguém tem que ser apontando para Cristo. E Jesus falou, quando ele vier, ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar a respeito de mim. Isso nos mostra, meus amados irmãos, que como servos de Deus, devemos fazer uma pequena analogia. Se o próprio Espírito Santo, que é Deus, quando ele veio, e hoje é o ministério do Espírito Santo que está em ação. Então, quando ele veio, e o próprio Espírito Santo, que é Deus, ele não falou de si mesmo. Ele não quis falar a respeito dos seus atributos, sendo Deus. Aquilo que me incomoda e deve realmente também incomodar a todo o povo de Deus é que ele, que é Deus, não veio para falar de si. Por que que hoje muitos de nós, quando queremos falar de Jesus, apresentar a salvação, nós falamos de nós mesmos? Nós queremos que nós estejamos em evidência. Jesus fala, ele, o Espírito da verdade, ele não vai falar dele mesmo. E a igreja, por que que hoje muitos pregadores não se comportam biblicamente? Quando o evangelho está sendo pregado, eu particularmente como pastor tenho ouvido muitos amados irmãos, pregadores excelentes, mas quando no sermão nós começamos a ouvir a pessoa falar dele mesmo, das suas próprias experiências, do seu próprio mundo, então a gente fica pensando, o Espírito que é o Espírito da verdade, que é Deus, é aquele que hoje está fazendo com que de fato a redenção, a salvação seja aplicada de forma verdadeira e eficiente. Ele não fala dele mesmo. Ele fala de Cristo. Assim também tem que ser a igreja. O texto que nós lemos, irmãos, nos deixa isso muito claro. Percebam que a obra do Espírito Santo é chamar a atenção das pessoas. Para quem? Para Cristo. A obra do Espírito do Santo não é chamar a atenção das pessoas para Ele, para a igreja, para qualquer outra coisa, mas o ministério do Espírito Santo é chamar a atenção das pessoas para Cristo. O ministério do Espírito Santo é falar, é aplicar de maneira que Cristo seja glorificado. A obra do Espírito Santo já deve ser vista, irmãos, hoje, assim como ela foi vista lá ainda no Antigo Testamento. Mas é no Novo Testamento que a obra do Espírito Santo está clara. É quando nós lemos as palavras do Espírito do Novo Testamento que nós encontramos aí com mais clareza, com mais evidência, com mais intensidade o ministério do Espírito Santo. Essa obra, ela se deu, irmãos, de forma mais intensa, a obra do Espírito, lá naquela festa do Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, quando, em cumprimento à promessa de Deus, cumprindo aquilo que havia sido prometido desde o começo, pelo Pai, pelo Filho, e agora o Espírito Santo cumpre essa promessa vindo sobre a igreja. Ele se manifesta à igreja. Jesus fala lá em Atos 1:8, mas recebereis o poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo. E aí, quando ele descer sobre vocês, vocês vão ser minha testemunha. Olha só. Jesus fala, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Não é testemunha de igreja, não
Não é testemunha da sua própria experiência, não é testemunha a respeito do que eu ensino, das minhas palavras, da minha pregação. E aí vocês vão testemunhar a mim em todos os lugares da terra. A ênfase dada pelas igrejas à crença de que os dons ainda existem, essa ênfase devia dar a sua atenção à obra do fato realizado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito já realizou a obra. Então, o que é a obra do Espírito Santo na igreja hoje? O que o Espírito está fazendo na igreja hoje? Irmãos, é tudo aquilo que igreja nenhuma é capaz de fazer. A obra do Espírito Santo é fazer aquilo que pregador nenhum é capaz de fazer. Fazer aquilo que ser humano nenhum é capaz de fazer. Eu queria aqui que nós pensássemos um pouco nesse estudo de hoje. Qual é a obra do Espírito Santo? Por que então que Jesus falou que ele não veio falar dele mesmo? Ele veio para dar testemunho a respeito de Cristo. E por que nós, igreja, precisamos também ter a mesma postura como igreja, para que Cristo seja o único alvo na nossa pregação? O Espírito Santo, irmãos, ele está hoje agindo na igreja. É ele quem se manifesta na igreja. E o que ele faz com a igreja? Primeiro, o Espírito Santo é aquele que está equipando a igreja. É aquele que está dando equipamentos, dando instruções. É aquele que está nutrindo a igreja de ferramentas, de armas, para serem usadas no sentido de glorificar a Cristo e de redimir, de salvar as pessoas. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele também equipou algumas pessoas, alguns indivíduos, para desempenharem várias tarefas. Por exemplo, quando Deus chamava algum juiz para julgar, eles não julgavam porque eles eram inteligentes. Não era com uma lei que, de repente, eles criaram, não. Era o Espírito Santo que equipava aqueles irmãos juízes para que eles pudessem julgar. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 34, falando a respeito de Gideão, que foi um juiz que Deus chamou para fazer alguns julgamentos, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Espírito de Deus vem e age, e se manifesta, e capacita. Ele capacitou Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Um juiz capacitado, habilitado, equipado pelo Espírito Santo para fazer a obra. Lá no Antigo Testamento nós vemos reis sendo equipados pelo Espírito Santo, sendo instruídos pelo Espírito Santo para reinar. Nós vemos os profetas também sendo equipados pelo Espírito Santo para profetizar. Não havia profecia se o Espírito Santo não equipasse os profetas. Quem foi chamado para profetizar, claramente era percebido que era do Espírito Santo. Mas mesmo assim haviam alguns falsos profetas também. No meio dos profetas de Deus, haviam alguns falsos profetas que diziam que estavam profetizando da parte de Deus, mas o Espírito Santo não os capacitou. No Novo Testamento, irmãos, o Espírito Santo, ele é dado, ele é manifestado na vida do seu povo. Ele equipa os crentes. No texto que nós lemos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é exatamente isso que Jesus está prometendo. Ele virá
e Ele vai batizar vocês. O Espírito Santo de Deus vai capacitá-los para testemunhar, para falar, para pregar o Evangelho. Então, para cumprir a função de mensageiro do Evangelho, para cumprir a missão, a igreja que tem essa função de mensageira do Evangelho, ela necessita ser equipada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu acho muito importante que nós tenhamos escolas de teologia, academia que possa preparar irmãos e irmãs para pregar, proclamar o Evangelho. Isso é algo que pode sim ser muito útil, mas nos últimos dias nós temos visto academias capacitando pessoas para e tem produzido homens e mulheres sem equipamento do Espírito Santo, sem capacitação espiritual, proclamando um evangelho como se fosse uma máquina, como se fossem robôs. E hoje nós estamos precisando ver muito mais a manifestação do Espírito Santo na igreja, capacitando essa igreja para que ela seja a agência de proclamação do Evangelho, e a igreja precisa orar por isso. A igreja precisa realmente ser equipada. Irmãos, isso é tão importante para a igreja de hoje. Se você entendesse a importância da igreja ser equipada pelo Espírito Santo, você estaria orando constantemente. Você estaria colocando diante de Deus todos os dias, a todos os momentos, para que Deus equipe, capacite, prepare a igreja para que ela possa pregar o Evangelho. É tão importante para a igreja, irmãos, assim como foi para Jesus Cristo durante o seu ministério aqui nesse mundo. O Espírito Santo, ele manifestou-se em Cristo. Veja a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Naquela ocasião do batismo do Senhor Jesus Cristo. Mateus 3, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito de Deus descendo sobre ele, sobre Jesus, após o seu batismo, dizendo: este é o meu Filho amado. Aquele que foi chamado por Cristo hoje, a igreja que está habilitada pelo Espírito Santo, quem é visto nessa igreja? Quem é contemplado nessa igreja? Cristo Jesus. Pessoas que entram e que frequentam uma igreja que é equipada pelo Espírito Santo, então, todos os que estão relacionados a essa igreja, eles exalam de imediato o bom perfume de Cristo. Pessoas quando olham para a igreja, quando convivem para a igreja, as pessoas devem ouvir essa mesma expressão: eis o meu Filho amado em quem tenho prazer. A igreja do Senhor Jesus, ela é equipada pelo Espírito Santo para testemunhar de Jesus. O Espírito do Senhor está movendo a igreja, capacitando a igreja para que ela fale a respeito do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Espírito Santo não apenas está equipando a igreja,
para falar sobre Cristo, dando todos os mecanismos, todas as ferramentas, tudo o que é necessário para que ela pregue a Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que o que equipa uma igreja para essa missão? O que os irmãos acham que deve equipar a igreja para que Cristo Jesus seja anunciado? Algumas pessoas entendem que para que a igreja esteja bem equipada, ela precisa de internet, ela precisa de muitas coisas para facilitar a proclamação do Evangelho. Mas o Espírito Santo, ele usa a igreja na sua simplicidade, onde ela estiver, do jeito que ela foi colocada, independentemente de todos os aparatos, independentemente de todos os recursos humanos, que até podem facilitar em alguma coisa, mas isto não ajuda o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age como ele quer, onde ele quer. O milagre ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem nem para onde vai. O que a igreja está hoje precisando, irmãos, é confiar mais no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, nos recursos que o Espírito Santo concede. Confiar mais do que nos recursos humanos. O Espírito Santo também, além de nos equipar, de equipar a igreja, o Espírito Santo também ensina a igreja. Ele dá as ferramentas e é o Espírito Santo que diz, você deve fazer isso, isso e isso. É Ele quem traz os ensinos verdadeiros. Aqui, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Por que ele vai guiar a toda a verdade? Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja, meus amados irmãos, como se dá esse ensino do Espírito Santo? Como é que esse ensino para a igreja funciona? Esse ensino, ele não se dá por meio de sonhos. O Espírito Santo não está ensinando a igreja através de visões. Esse ensino à igreja não está acontecendo através de novas revelações. O Espírito Santo ensina a igreja exclusivamente através das palavras que foram reveladas. O apóstolo Paulo, abra aí a sua Bíblia na segunda epístola que é escrita a Timóteo, capítulo 3, um texto bem conhecido. E Paulo vai nos mostrar aqui, irmãos, como que o Espírito Santo ensina a igreja. De que maneira a igreja é ensinada a falar, a evangelizar, a proclamar o Evangelho. E qual é a utilidade desse Evangelho, dessa palavra? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, a Escritura, diz aí no versículo 16, é útil. Para quê? Para ensinar, para o ensino. Então, o Espírito Santo é quem ensina a igreja hoje através de quê? Não é através de novas revelações, não é através de visões, de sonhos. Diz alguém que eu conheci, e a gente começou a conversar bastante, ele me mandou uma mensagenzinha no WhatsApp. Pastor, essa noite eu tive um sonho, eu queria que o senhor interpretasse para mim. Aí ele disse que teve um sonho, ele estava num determinado lugar, sentado, de
passaram algumas pessoas ajudando e tal. Foi um negócio muito confuso. E aí, no final, ele diz: me interpreta aí, pastor. Eu digo: irmão, eu não tenho essa habilidade. Se eu me desse um texto bíblico, que é a revelação de Deus, eu iria interpretar. Eu iria ver o que diz o texto. Mas sonhos, visões, essas revelações que muitas pessoas dizem receber, supostamente vindo de Deus, não é um modus operandi pelo qual o Espírito Santo ensina a igreja. O ensino que o Espírito Santo traz à igreja é por meio das Sagradas Escrituras, que já está revelada. Ela é útil para o ensino. O texto que Paulo usa aqui não diz, ela é útil para um dos ensinos. Não, para o ensino. A Bíblia é útil para a repreensão. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo repreende através da Bíblia, o Espírito Santo corrige através da Bíblia, o Espírito Santo educa na justiça através da Bíblia, o Espírito Santo capacita, prepara a sua igreja, o seu povo para ser perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra através da Bíblia. Aqui, irmãos, na Bíblia, esse livro que está aí na mão de vocês, esse é o livro que é um instrumento de ensino do Espírito Santo. Aí está o instrumento pelo qual o Espírito Santo ensina. Esse instrumento, ele é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é quem inspirou os escritores bíblicos. Foi ele quem capacitou-os para revelar essa palavra. Nós não precisamos de nenhuma outra fonte de ensino, além da Bíblia Sagrada. Tudo o que nós precisamos saber para que sejamos a igreja de Cristo, tudo o que nós precisamos saber está na Bíblia. E a Bíblia, irmãos, não é somente um produto do Espírito Santo, como também o Espírito do Senhor, ele ajuda a igreja a entender. A Bíblia não é apenas algo que o Espírito Santo inspirou e deixou aqui para nós, para a gente ficar aí estudando sem... Não, ele também nos capacita. É o Espírito Santo que nos habilita para entender o que está revelado, para compreender a palavra. Não sei se você já teve a experiência de ler alguns textos várias vezes e não entra, não compreende. Mas, de repente, você lê e é como se você estivesse olhando para uma imagem colorida, tranquila, que você não tem dúvida nenhuma. O Espírito do Senhor nos capacita a compreender aquilo que Ele quer falar a nós. Nós precisamos valorizar isso, depender mais da ação do Espírito Santo, porque sem o auxílio do Espírito Santo vai restar apenas uma coisa para os crentes, para a igreja. Sem o auxílio do Espírito Santo, a única coisa que fica é a ignorância bíblica. Pessoas que olham para a Bíblia e não passam de ignorantes. Se o Espírito Santo não ensinar, não vai haver compreensão. Não vai ter ensino nenhum. Então, o Espírito Santo, ele vai equipar a igreja, preparar a igreja para levar a obra do Senhor, para falar sobre Cristo. É o Espírito Santo quem traz esse equipamento. Não é a criação das pessoas, não são os métodos inventados pela igreja, não. É um equipamento que o Espírito mesmo concede. Ele também ensina a igreja, mas o Espírito Santo é aquele que também, irmãos, governa a igreja. Ele equipa, ele ensina e ele governa a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, né? Jesus é o cabeça da igreja. Agora, biblicamente,
Onde Jesus está? Eis que ele está à destra do trono de Deus. E o Espírito do Senhor, hoje, através do Espírito de Deus, Jesus governa a igreja. Através da manifestação do Espírito de Deus, é que Jesus está governando a igreja. Quer ver isso? Atos capítulo 13, no versículo 12, versículo 2. Atos 13, versículo 2 diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, é o Espírito Santo hoje que está dizendo: eu vou separar fulano de tal, que vai fazer isso, fazer aquilo outro. É Ele quem está governando a igreja em Cristo. Jesus Cristo está agindo hoje aqui na igreja, na terra, através do Espírito Santo. O governo de Cristo, por meio do Espírito Santo, irmãos, ele se estende de maneira ativa. Como? No desenvolvimento da igreja. É assim que Cristo governa por meio do Espírito Santo. Ainda aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, diz a respeito dos discípulos que, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Foram os discípulos impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito, portanto, irmãos, ele governa, ele guia a igreja, ele fez tudo isso naqueles dias de maneira sobrenatural. Ele agiu quando ainda ele não estava com a sua revelação concluída. Então ele o fazia de maneira sobrenatural. Hoje, a igreja de hoje, o Espírito então, ele continua agindo, mas ele trabalha através de quê? Através da Bíblia, através da providência, levando os crentes a orarem mais, levando os crentes a clamarem mais, a buscar a direção do Espírito. Mas poucos crentes hoje têm buscado nas orações, nos clamores, a direção do Espírito Santo para as suas vidas. Irmãos, você como servo e serva de Deus, você tem livre acesso ao Senhor. Você pode clamar para que o Espírito de Deus conduza a sua vida, mostrando na palavra, ensinando você a como conduzir sua vida, como você deve ser governado pelo Espírito Santo como igreja do Senhor. Mas não apenas o Espírito Santo nos equipa, nos ensina, não apenas o Espírito Santo governa a igreja, como também o Espírito Santo, em quarto lugar, é o único que pode unificar a igreja. A igreja, ela só vai ser unificada. O que é unificada? Não é apenas unida. Unificar é tornar um. Daqui a 2 semanas, essa congregação será uma igreja. Ela terá o seu conselho. Biblicamente, isso é chamado não divisão. Divisão não é boa, mas é um desmembramento. E mesmo agora, a igreja da Vila, a igreja central, a igreja da Filadélfia, mesmo ela sendo 3 conselhos, não apenas presbiteriano, mas aqui na cidade nós temos várias igrejas.
mas o Espírito do Senhor, ele unifica a sua igreja. É Ele quem tem o poder e a autoridade para tornar a sua igreja uma só. O versículo 13 aí desse texto que nós lemos, de João 16, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. É 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Olha só, todos nós, está falando aqui todos nós, todos os crentes, toda a igreja, em um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, em um só, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas a pergunta que nós fazemos é, irmãos, o povo de Deus hoje, as igrejas de hoje, elas estão buscando beber de um só Espírito? O que é buscar beber de um só Espírito? Como é que nós podemos buscar esse alimento de um só Espírito? É quando nós entendemos que a única verdade, o único alimento é a Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos muito bem, irmãos, que entre os cristãos isso não é consenso. Entre os próprios cristãos, esta não é a verdade. Alguns cristãos desprezam a revelação de Deus, que o Espírito usa para o ensino, que é útil para a repreensão, para a correção, para capacitar o homem, para torná-lo perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguns desprezam isso para buscar outra maneira de ouvir Deus falar. Outro tipo de revelação. Aí não há unidade. A igreja se tornar uma é quando ela tem uma só verdade. É quando ela busca uma só fonte da verdade. É quando há um só padrão de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras. Paulo diz aqui, nesse texto, 1 Coríntios 12, 13, que a nós foi dado o beber de um só Espírito. Porque a unidade, irmãos, que é promovida pelo Espírito Santo, ela não tem nada a ver com alguns movimentos que nós temos visto nos dias de hoje. Não sei se você já ouviu falar na palavra ecumenismo, culto ecumênico. É uma proposta feita, um ideal feito pelos religiosos, de modo geral, dizendo: olha, nós precisamos ficar todos juntos, vamos nos unir. E alguns deles dizem, porque todos nós buscamos um só Deus. Fez um templo, e aí diz, um templo ecumênico, né? Então todo mundo pode ir lá porque é um só Deus. Aí as pessoas chegavam, os nossos irmãos iam lá, eu não fui dessa época ainda não, mas os irmãos chegavam lá na hora do culto, e alguns que adotavam as imagens e tal, e ficavam por lá, e aí fazia-se o culto cristão, mas no meio daquelas coisas ritualísticas, né? Na verdade, essa ideia de união, de unidade do povo de Deus, não é a ideia bíblica. A unidade promovida pelo Espírito Santo não tem nada a ver com essa unidade ecumênica, que é promovida por igrejas evangélicas. Existe um discurso, irmãos, para que todas as igrejas se unam, para que todos se tornem um, porque todos estariam pregando a respeito de Deus. Lá se fala sobre Deus, então se todos falarem sobre Deus, então todos se tornam um. No entanto, irmãos, essa ideia é falsa. Não é verdade isso. A unidade pregada e exigida pela Bíblia
sobretudo, é uma unidade que está em torno da verdade. Está em torno da verdade. Qualquer unidade que não tenha a verdade em comum é falsa. Se você, como crente, tiver a verdade bíblica, aí um outro diz, não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, mas nós podemos adorar a Deus juntos. Não. O que une a igreja do Senhor é a verdade. Como é que pode haver verdadeira unidade entre uma igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, uma igreja que entende que a palavra é a única regra de fé e prática, unir essa igreja com aqueles que fazem das experiências pessoais as suas regras? Uns dizem, não, a regra é a Bíblia. Outros dizem, não, a regra são as minhas experiências. Então, como é que pode haver unidade? Não tem condições. Unidade entre os que acreditam nas experiências pessoais e os que acreditam na verdade bíblica como única verdade, aí não tem como haver unidade. Como é que pode haver a verdadeira unidade entre uma igreja que prega o evangelho da salvação e uma outra que prega o evangelho da prosperidade? O evangelho do cristianismo fácil. Não tem como haver unidade. Não há possibilidade. Não pode haver unidade quando há discursos, ensinos que afetam a verdade bíblica. Em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo falando lá no capítulo 12, versículo 13 e 14, Paulo diz, ele escreve exatamente para demonstrar que cada membro do corpo de Cristo, eles são diferentes uns dos outros. Por exemplo, aqui nós somos membros de um corpo só. Somos diferentes. Alguns pensamentos meus talvez não sejam seus. Nós temos gostos diferentes. Famílias diferentes. Moramos em lugares diferentes. Alguns magrinhos, outros gordos. Enfim, Paulo diz aqui em 1 Coríntios 12, 13 e 14, que nós, num corpo, somos diferentes uns dos outros. Mas nós formamos uma unidade. Existe algo que faz com que nós nos tornemos um. O que é que nos torna um? A verdade. Ainda que nós sejamos diferentes, mas a verdade nos une. A verdade é Cristo e sua palavra. Diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 13 e 14. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Em um só Espírito, todos nós, ou seja, muitas pessoas, todos foram batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro. O corpo é muitos membros. Prova disso é o seu corpo. Quantos membros tem o nosso corpo, né? Eu pego a minha mão não é o meu corpo, mas ela está no meu corpo, e ela é útil para o meu corpo. A minha boca não é o meu corpo, mas é um membro do meu corpo. Mas tirar um, eu vou ficar com falta, não vai haver unidade. Você é uma unidade. Seus membros no seu corpo formam uma unidade, estão ligados a um só corpo. A unidade, ela não deve ser meramente espiritual, irmãos. Nós somos espirituais, nós vamos apenas aqui buscar as coisas espirituais. Não. Além da unidade espiritual, a unidade precisa ser bíblico-doutrinária. Nós precisamos doutrinariamente, na nossa unidade, sermos conduzidos pela Bíblia.
Isso é o que nos torna um. Não é uma unidade onde cada um tem doutrinas do seu modo, sua própria doutrina, suas próprias maneiras de acreditar em Deus. Não, isso não é unidade. E por fim, irmãos, o Espírito Santo também nos torna, além de nos tornar um, ele também é o Espírito que aviva a sua igreja. O que é que hoje a igreja está buscando para se avivar? Quais são os métodos usados para muitas igrejas, por muitas igrejas, para avivar o povo? Uma igreja seca, uma igreja sem vida, uma igreja que não é despertada pelo Espírito Santo, ela não faz parte da igreja do Senhor. O Espírito Santo, portanto, irmãos, é aquele que traz o novo arrependimento. O Espírito Santo é aquele que traz a oração. O Espírito Santo é aquele que hoje está agindo e dando à sua igreja o zelo pela palavra. É o Espírito Santo que está hoje trazendo vida, produzindo vida no meio do povo, vibrando os corações do seu povo. Deste modo, irmãos, o Espírito Santo é aquele que está reanimando os membros do seu corpo. É possível que muitos dos membros, muitas vezes, ficam desanimados. É possível que fiquem desanimados. Paulo, escrevendo a Timóteo, dá uma orientação a Timóteo, lá na segunda epístola, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo, um apóstolo, um servo de Deus, impunha as mãos sobre Timóteo para que o dom que havia nele fosse reavivado. Alguém de Deus, alguém manifestado por Deus, é usado para que o Espírito Santo possa reanimar o seu povo. Paulo aqui, irmãos, ele compara o avivamento ao receber de uma chama, aquela chama que se apaga aos poucos. E então o Espírito é aquele que vem e reanima. Quando muitas vezes você se sentir com a chama meio apagando, meio desanimado, tenha muito cuidado para você não ir tentar acender a chama de novo no lugar errado, com práticas erradas. O único ambiente onde você pode buscar o reavivamento para a sua vida, onde a igreja pode buscar o reavivamento para a sua vida, o único ambiente é na presença de Deus, buscando o Espírito Santo, clamando pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes também, irmãos, compara o avivamento a uma planta que lança novos brotos e aí floresce novamente. Em planta, às vezes cai um galho, seca, fica meio feio, mas aí de repente aparecem novos brotos e vai novamente trazer vida. O Espírito Santo tem feito isso em muitas épocas na vida da igreja. O que nós não podemos em momento algum é quando passarmos pelo vale, pelos desertos, e é possível que inclusive uma igreja venha a passar pelos desertos, mas que ela nunca pare de buscar na verdadeira fonte. Hoje, quando muitas igrejas começam a passar por algumas dificuldades, algumas friezas, elas vão buscar em congressos, vão buscar em, empresas. Houve uma igreja presbiteriana onde eu fui há um tempo visitar. Ela estava um congresso, acontecendo um congresso de missões,
E aí chamaram lá um pregador, seria o pregador do congresso. Ele falou: olha, a minha igreja ela foi reavivada. Ele foi contar sobre o avivamento que teve na igreja dele. E o que ele usou para esse avivamento? Ele disse que contratou uma empresa de marketing para que as pessoas pudessem fazer uma análise como é que estava o funcionamento da igreja. Então essa empresa era uma empresa secular. Aí ficou lá uns 15 dias na igreja, acompanhando tudo o que acontecia. Eles ficavam olhando os cultos, como é que era o trabalho do pastor, como é que o pastor visitava. Então acompanhava toda a dinâmica da igreja. No final, aquela equipe apresentou o seu relatório, a sua proposta. É como uma empresa hoje, né? A empresa às vezes está com problema, então contratam, não sei como é que chama lá, as pessoas que vão ajudar para melhorar a empresa. Isso aconteceu com a igreja. As empresas, tudo bem, questão funcionar e tal, o marketing, as publicações, isso aí é tudo natural. Agora, a igreja não. A igreja não pode funcionar como funciona uma empresa. É o Espírito Santo quem a aviva. É o Espírito Santo quem vai fazer com que a igreja seja fortalecida, avivada. Avivamento, irmãos, ele não pode ser produzido pela igreja por homens. Avivamento não pode ser produzido na igreja por pessoas, por métodos, tornar um culto mais festivo e ao ponto de mudar a liturgia, tornar o culto assim mais agradável, mais atraente, mais agradável às pessoas. Isto não torna uma igreja avivada. Isso não é avivamento. Na Bíblia, avivamento é uma obra ativa, é uma obra intensiva de Deus. Avivamento não é a ação da igreja. Avivamento é a ação de Deus. Avivamento não é a ação do pastor, o modo de agir do pastor, mas é o modo de agir de Deus. A igreja ela não promove, não faz avivamento. A igreja não é agente do avivamento. A igreja ela não agenda, ela não programa avivamento. A igreja ela só pode sim buscar o avivamento. Busque, mas busque no lugar certo. Encontre na fonte correta. O avivamento que a igreja necessita é diante de Deus, com a ação do Espírito Santo. Como é que nós podemos ver a obra do Espírito Santo, irmãos? E ela é essencial na vida da igreja. Por que a obra do Espírito Santo é essencial na vida da igreja, como nós vimos aqui nessa noite? Porque o Espírito Santo é quem equipa a igreja, o Espírito Santo é quem ensina a igreja, o Espírito Santo é quem governa a igreja, o Espírito Santo é quem unifica a igreja, e o Espírito Santo é quem aviva a igreja do Senhor. Nós hoje possamos refletir primeiro a cada um de nós. Sei como é que você tem estado, a sua condição espiritual. Saiba que existem caminhos corretos e bíblicos para que você possa cada vez mais estar firme em Deus, como a igreja do Senhor Jesus. Não vá para caminhos, para práticas que não sejam aprovadas por Deus. O Espírito Santo age na sua igreja, mantém a sua igreja, governa a sua igreja, aviva a sua igreja. Se você é a igreja do Senhor, então sinta-se agraciado, porque Ele cuida de você. Mas não deixe de buscar. Vá à presença do Senhor. Busque crescimento, busque avivamento para a sua vida e para a sua igreja. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Soberano Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos mantido. É o Senhor quem tem nos cuidado, Pai. A tua igreja, Senhor, muitas vezes tem deixado de enxergar a fonte da vida, deixado de buscar no Senhor
os recursos que necessita para continuar. A igreja, Senhor Deus amado, tem muitas vezes se enfraquecido porque tem sido governada meramente por homens, governada por pessoas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que dê-nos a certeza e a expectativa de que o Teu Espírito está a governar para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós. Ajude, Senhor, a igreja, a futura igreja presbiteriana Filadélfia. Eu quero suplicar ao Senhor, Pai Santo, pelo conselho que será organizado aqui, pelo pastor que presidirá esse conselho, pelos presbíteros, ó Deus, que serão ordenados, pelos diáconos que estarão ministrando a misericórdia. Senhor, que aqui nesse lugar o Teu nome seja glorificado. Todos os assuntos, ó Pai, tudo que se ouve aqui nesse lugar, seja para glorificar o Senhor Jesus, para enaltecer, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Faça isso, Senhor. Glorifique o Teu nome e abençoe a nossa cidade. Abençoe, Senhor Deus amado, cada um dos que congregarão aqui nesse lugar. As bênçãos nós te suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, alguma pergunta? Avisos?